Olá, nesse vídeo você vai aprender como criar um personagem inesquecível usando a lógica, certo? Então, um personagem inesquecível, ele tem 4 grandezas que você deve trabalhar na sua narrativa. Quais são essas 4 grandezas? Primeiro, nós vamos falar de propósito do seu personagem. Ele tem que ter um propósito. Segundo, nós temos que falar sobre atitude. Terceiro, nós vamos falar sobre valores. E quarto, nós vamos falar sobre a caracterização, tá? São essas 4 grandezas que você precisa trabalhar no seu personagem, tá? Então, primeira coisa é o propósito. O que é o propósito exatamente? O propósito é o objetivo do seu personagem, tá? É o que ele deseja. Ou seja, toda história em termos práticos, a história narrativa de alta retenção, ela precisa ser trabalhada de forma que o seu protagonista esteja correndo atrás de algo, ele esteja buscando algo. Protagonista sem propósito, sem objetivo, não engaja, não funciona. Então, você sempre tem que pensar na sua história como um problema a ser resolvido. Ou seja, o seu protagonista ele tem um problema. Logo, ele precisa ter um senso de urgência para resolver esse problema. Então, este é o propósito do seu personagem na trama. Então vamos pensar aqui numa história, num romance qualquer, numa comédia romântica, tá? Qual que é o propósito do personagem nesse tipo de história? Geralmente é conquistar uma pessoa, tá? Então você tem lá o seu protagonista, vamos chamar ele de Caio, tá? Ele encontra uma menina bonita num bar e essa menina bonita desperta nele uma paixão platônica. Logo, esse personagem, ele tem um propósito. Qual que é o propósito? Conquistar essa menina, que eu vou chamar de Melissa. Então, Caio tem o propósito de conquistar a Melissa, tá? Então, esse é a primeira camada de propósito que ele tem. Porém, esse propósito pode ser um pouco mais complexo, tá? Quando o seu personagem começa a ganhar uma certa profundidade. Que é quando a gente começa a trabalhar num propósito mais profundo, que está mais no subconsciente dele. Ou seja, a primeira camada é conquistar a Melissa. Porém, ele não quer necessariamente conquistar a Melissa. Ele é pressionado pela família a casar, a ter um relacionamento. Então, não se trata mais só de conquistar a Melissa, se trata também de provar para a família que ele é capaz, provar um ponto, ser aceito pela família. Então você começa a trazer mais complexidade. Então, toda vez que o seu personagem tiver um objetivo claro, é importante que você agregue também camadas de subtexto nesse objetivo, coisas que vão além. Então, a gente tem essa necessidade de conquistar, que essa é o propósito do nosso personagem, mas ele tem também de ser aceito pela família, tá? Que é o propósito que ele tem mais profundo. Ele só quer ser aceito pela tribo dele, por assim dizer, tá? Então, todo personagem tem que ter um propósito. Além desse propósito, que é essa busca dele, esse desejo dele, você também traga camadas de subtexto para que essa jornada fique mais complexa, certinho? Então, a próxima grandeza que nós vamos falar, já falamos de propósito, a próxima grandeza é a atitude. O que é a atitude? A atitude é o que
efetivamente esse personagem vai fazer para que ele consiga conquistar o propósito dele. Por exemplo, quanto que ele está disposto a pagar por isso? Então, você tem que ver, por exemplo, você tem um objetivo específico. Quero escrever uma história, quero escrever um livro, quero escrever um filme, qualquer coisa desse gênero, e eu quero que se torne um best-seller. Ok, um propósito honesto e claro. Agora, a questão é, qual que vai ser a sua atitude para conseguir atingir esse objetivo? Qual que vai ser a sua estratégia, certo? Então todo personagem, dentro de sua jornada, ele tem uma estratégia, ok? Essa estratégia que, por exemplo, no seu caso, vou estudar storytelling, vou estudar marketing, vou estudar diagramação, enfim, você vai trazer um monte de estudos para que você consiga cada vez mais desenvolver suas skills e aumentar o seu potencial de criar uma história, um livro, ou um roteiro ou qualquer coisa que te dê de repente até te permita viver dessa sua narrativa. Então talvez esse seja o seu objetivo, tá? Então essa é a sua atitude, é o que você vai fazer para que você conquiste o seu objetivo. Então o personagem, ele tem uma determinada atitude. Eu preciso conquistar a Melissa. Ok. Dentro desse objetivo, o que ele vai exatamente executar? O que ele vai fazer? Será que ele vai abordar ela diretamente? Mas talvez ele seja tímido, né? Então talvez ele tente uma outra estratégia e assim sucessivamente. Ou seja, a atitude dele para que ele se torne um personagem inesquecível, ele precisa passar por dificuldades, hesitações, ele precisa demonstrar que a jornada dele seja desafiadora. Ele não pode simplesmente chegar, ser o bam, e vai lá na balada, olha para Melissa, troca uma ideia e já leva ela para casa. É importante que para que o seu personagem gere engajamento na sua audiência, ou seja um personagem inesquecível, ele precisa ter dificuldades, ele precisa hesitar, ele precisa ter receios. Então, como que você pode fazer isso? Você pode colocar ele até uma questão assim de ser um cara que é tímido e precisa quebrar a timidez, de um cara que é inseguro com a aparência e precisa fingir atitude. Então, toda essa hesitação, quanto mais difícil for a jornada dele, mais o público vai engajar, tá? Porque o público se identifica com segurança, com insegurança, né? O público, ele tem essa questão de, o cara tá tendo dificuldade aqui. A gente se engaja mais, né? Quando tem uma jornada que é mais desafiadora. Então você precisa atrelar as atitudes dele a dificuldades. São essas dificuldades que vão fazer o seu personagem se tornar mais inesquecível, ok? Então, falamos de propósito, tá? Falamos não só do propósito principal, como também das camadas de subtexto. Agora falamos da atitude dele, o que ele vai fazer para conseguir conquistar o seu desejo. E também nós falamos que o nosso personagem, ele precisa ter dificuldades. Quanto mais difícil for a jornada, mais inesquecível ele será. Então aqui é uma coisa muito importante. Quando nós falamos de bons personagens, nós falamos sobretudo de
boas tramas, pois são as boas tramas que vão trazer as dificuldades, tá? Então as dificuldades não devem só estar atreladas ao personagem em si, mas acima de tudo na dificuldade ambiental da história. Por exemplo, voltando aqui para falar sobre as atitudes dele. Quando ele tenta conquistar essa menina, para você potencializar a dificuldade dele, além das dificuldades internas dele, você deve criar dificuldades ambientais. No caso, de repente, a Melissa pode estar prestes a casar. Então, o nosso personagem, o Caio, ele se apaixona pela Melissa, só que ele descobre que a Melissa, ela é noiva. Olha só a dificuldade ambiental que você cria. A história é muito mais engajante, porque ela é muito mais difícil. E aí, para piorar, o namorado da tal da Melissa é um cara rico, é um cara bonitão, fortão, e o nosso personagem, o Caio, ele é fraco, ele não tem condições financeiras, é tímido, ele não é atraente, e ele precisa conquistar a Melissa, ele precisa provar que é capaz com a família, mas ele é fraco, ele é tímido, a Melissa tá para se casar, a Melissa tá para casar, que não só ela vai se casar, como ela vai se casar com um cara que é teoricamente muito melhor do que o Caio. Ou seja, olha só as dificuldades ambientais que vamos criando, tá? Então, bons personagens é, acima de tudo, boas tramas. Você não escreve simplesmente a biografia do seu personagem e diz, nossa, meu personagem está pronto, tá? Não. Só existe personagem, você só conhece o seu personagem quando ele está atrelado a uma trama. Não existe personagem sem trama, tá? Essa biografia que você escreveu é, na verdade, um avatar. Não é personagem, tá? O personagem, ele é atrelado à trama. Ou seja, o seu personagem só vai existir quando ele estiver envolto em uma jornada. O que é a jornada? É a busca do desejo dele. Qual que é o desejo dele? É o propósito. Qual que é o propósito? No caso do Caio, é conquistar a Melissa e se provar para a sua família, certinho? Então, discutimos aqui duas camadas para criar um personagem inesquecível, tá? Falta a terceira camada, que são os valores, tá? O que são os valores? Os valores são os princípios que regem a nossa pessoa, tá? Você tem valores. No caso, valores morais. Esses valores morais implicam na sua maneira de agir. Por exemplo, o Caio. Qual que é o valor dele? Aonde ele está disposto? O Caio é ético? Essa é a pergunta que tem que fazer. O Caio é capaz de matar o noivo da Melissa para conquistar ele? Para conquistá-la a propósito, né? Quem vai definir isso é você que está escrevendo. Então, o que faz os valores ser engajantes, tá? Então, o valor é uma coisa assim que é um tanto quanto complexa. Se você errar aqui, você pode perder o seu público, tá? Ou você pode ganhar o seu público, tá? Então você tem valores, digamos que éticos e valores que são antiéticos, tá? O que é o valor ético? O valor ético é quando o seu personagem ele não decide prejudicar os outros, ou seja, ele é ético quando as atitudes dele não envolvem prejudicar um terceiro, tá? Ele é antiético quando ele não se importa em prejudicar terceiros desde que ele
consiga o seu objetivo. E aqui vai um balanço delicado, tá? Por exemplo, você pode criar um personagem extremamente perfeito, extremamente ético. O público, ele até gosta de personagens éticos, mas se você for muito ético, muito assim, você acaba deixando ele falso. Por quê? Porque a natureza humana, ela admite algumas contradições, algumas hipocrisias. Por exemplo, se o seu personagem é muito virtuoso, muito perfeito, ele tem uns valores muito perfeitos, o seu personagem ele pode passar uma sensação um tanto quanto maniqueísta, e ele é muito perfeito. E a gente aceita pitadas de imperfeição no caso dos valores, tá? A gente aceita que o seu personagem tenha falhas morais, tenha uma pitada de hipocrisia, tenha uma pitada de eu. Então isso apimenta o seu personagem. Então se ele for muito ético, ele vira muito herói de desenho animado, tá? Agora, se ele for muito antiético, se ele chegar e matar o namorado da Melissa para conquistar ela, o que pode acontecer com isso, tá? Você pode eventualmente afastar uma parcela do seu público. Claro que vai ter uma parcela que vai gostar, mas uma parcela do público, e essa parcela pode ser relevante, pode de cara se afastar do seu personagem. Então também é perigoso, tá? Você quer ser o antiético mesmo? É importante que você faça isso no seu vilão, ok? No seu vilão. Vilão, tá tudo certo ser antiético, tá? Porque a ideia é que o público tenha raiva do vilão. Agora, no caso de um protagonista, se você for valor extremamente ético, você pode deixar ele também muito maniqueísta. Então, o protagonista, o ideal é que ele seja ético, mas ele tenha pitadas e nuances de um pouquinho de valores um pouco mais dúbios e humanos, tá? Então esse é um equilíbrio que eu considero mais adequado. Criar um personagem que tenha nuances mais humanas, eu diria assim, tá? Mas isso é uma questão de você equilibrar até onde você vai e até onde você não vai com o seu personagem. É claro que quando nós falamos de valores, você deixar o seu personagem com umas nuances mais humanas já vai agregar valor. Mas o que realmente vai fazer o seu personagem se tornar inesquecível, e o objetivo desse vídeo aqui é te ensinar a fazer um personagem inesquecível, é você ter um arco de amadurecimento, tá? O que é o arco de amadurecimento? É quando o seu personagem ele vai sair de um valor X para um valor Y, ou seja, ele muda de valor no decorrer da trama, tá? É isso que vai fazer ele ser inesquecível. Vamos deixar isso bem claro aqui, tá? Quando eu falo valor, estou falando de princípios que moldam as nossas atitudes, tá? Como que você vai fazer um amadurecimento aqui na prática, de maneira bem simples? Vamos lá. Eu vou ser bem didático nesse exemplo, tá? Então, vamos supor que o Caio tenha um valor, uma ideologia bem simples. Essa ideologia se refere assim à alimentação. O Caio acredita que o prazer imediato vale mais do que o longo prazo. Então, o que acontece? O Caio, ele gosta muito de, no iFood, pedir comida, doce, açúcar, hambúrguer. Por quê? Porque esse é um valor dele. Eu mereço. O prazer a curto prazo me faz feliz. Então esse é o valor do Caio. Só que quando o Caio
conhece a Melissa, percebe que ela é atlética, que o namorado dela é um fortão, não sei o quê, o Caio começa a questionar esse valor dele. Ele fala, pô, será que realmente ficar comendo comida gordurosa é realmente assim, é realmente válido? Então o que acontece? O Caio, então, ele passa a questionar esse valor dele no decorrer da trama e ele passa a mudar esse valor. Agora o Caio entende que fazer academia, ou seja, se sacrificar, pode ser melhor do que prazer a curto prazo, tá? Ou seja, ele para de pedir iFood, ele para de se alimentar de dopamina barata e ele passa a cuidar mais do corpo dele. Por que isso acontece? Porque ele percebe que se ele não mudar esse valor, ele não vai conseguir atingir o propósito dele. Então temos um arco de amadurecimento, tá? Claro que aqui eu fui bem didático, bem simples para você entender como que funciona um arco de amadurecimento. É obviamente que o arco de amadurecimento, em muitos casos, vai vir de coisas mais, como é que fala? Mais profundas relativas à personalidade. Por exemplo, um outro arco de amadurecimento que o Caio pode ter. Ele pode ter, digamos que, uma ética, tá? O Caio, ele é muito bonzinho, ele entende que ele tem como valor priorizar os outros e não ele, tá? Então tudo que pedem para ele, ele faz, ele obedece, ele nunca fala não. Só que ele percebe que esse comportamento bonzinho tá prejudicando ele. Então no decorrer da narrativa, ele evolui e ele passa a se tornar um pouco mais egoísta. Agora ele fala não, ele não obedece o que todo mundo diz, ele não tenta agradar todo mundo, ele se torna um pouco mais focado nele. Então isso é mais uma camada de amadurecimento. Ou seja, um personagem inesquecível, ele vai ter uma mudança de valores no decorrer da trama, que é o arco de amadurecimento, tá? Então você pode eventualmente começar com um personagem que é muito ético, muito bonzinho, e ele se torne mais egoísta, até mais antiético no fim da trama. Ou pode ser o contrário, ele pode começar sendo antiético e pode evoluir e se tornar uma pessoa ética no fim. O que vai definir o arco de amadurecimento do seu protagonista, né, é você que é o escritor, o que você quer comunicar com a sua história, com a sua narrativa, tá? Por fim, então, temos a quarta camada do personagem inesquecível, que é a caracterização. O que é a caracterização? A caracterização é basicamente a camada menos profunda do seu personagem, é o que nós vemos externamente, basicamente, tá? Então nós vemos o seu personagem, o Caio. Ele é gordinho? Ele é magrinho? Ele é nerd? Ele é... Como é que fala? Ele é mais falante, mais popular? Ele tem valores mais ligados à esquerda? Ele tem valores mais ligados à direita? Toda essa camada externa é caracterização. Aí talvez você até pergunta, mas qual que é a diferença então de caracterização e valor? Quando o cara ele é de esquerda, isso não seria um valor? Quando nós falamos de arte, de construção de personagens, as categorias elas não são exatamente separadas. Tem uma parte de dúvida, o propósito está um pouco conectado com o valor, que está um pouco conectado com a caracterização, tá? Isso que a gente faz como um professor, como tutor, a gente separa em categorias para ficar mais fácil a questão didática, mas os valores
o valor dele também está, de certa maneira, ligado à caracterização dele. Mas qual que é a diferença? Como que eu diferencio o que é um valor e o que é uma caracterização? Basicamente, eu diferencio que o valor ele está ligado às atitudes, basicamente. É como o seu personagem de fato age. A caracterização seria mais ou menos a aparência. Vou dar um exemplo bem claro aqui. O cara, sei lá, a caracterização dele é um cara de esquerda que se coloca como contra preconceito, tá? O Caio é de esquerda e ele é contra preconceito. No entanto, na trama a gente percebe que ele é extremamente preconceituoso, tá? Ainda que ele se caracterize ainda como ele se coloque como um personagem, como alguém de esquerda, que é anti-preconceito, você percebe nas microexpressões, nas atitudes dele, que ele, na verdade, ele é preconceituoso. Ele tem nuances, ele se acha superior a uma pessoa que tem uma determinada característica, sei lá. Vamos supor que ele se acha superior a uma pessoa, a um gay, e ele se acha superior, mas ele se diz para todos de esquerda e que é contra preconceito. Um exemplo, tá? Então eu considero que o valor está ligado à atitude. Já a caracterização é o que nós vemos de fora, tá? Então não necessariamente, então tem essas nuances de diferença, tá? Então o valor está ligado ao que de fato ele é, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O Caio se diz ele é de esquerda e ele se diz contra o preconceito a pessoas negras, tá? Mas aí em algum determinado momento tem um incêndio, tá? E tem um bebê branco e tem um bebê negro. Ele vai e salva o bebê branco, ok? Então essas atitudes a gente revela que houve um favorecimento por causa da cor, tá? Então por mais que ele se diga anti-preconceito, na verdade ele é preconceituoso, ok? Então o que é a caracterização? A caracterização são as características externas. Valores é o que de fato vai impactar na atitude do nosso personagem, tá? Então, essa é uma diferença aqui que é para ficar claro. Então, no caso do personagem inesquecível, a caracterização, obviamente, é o que menos vai impactar. Mas a caracterização, aparência, o que ele diz ser, o modo de vestir, a biografia dele, ele é um cara, o Caio, ele é um cara, ele é rico, ele vem de uma família rica de São Paulo, ou ele vem de uma família pobre de Manaus, entendeu? Então você tem lugares, você tem gírias, você tem as suas condições sociais, você tem a idade. Uma coisa é o Caio ter 19 anos, outra coisa é o Caio ter 24 anos, outra coisa é o Caio ter 50 anos, a idade, as experiências, a aparência. Caio é uma pessoa bonita, Caio é uma pessoa feia, Caio é uma pessoa que gosta de academia, faz academia, Caio é uma pessoa que não gosta de academia, que no momento ele está gordo, que no momento ele não se alimenta bem. Caio é um cara vaidoso, narcisista, ou Caio é um cara que simplesmente desistiu da aparência dele. Enfim, você vai montar as suas características, que é a caracterização, lembrando que a caracterização também pode evoluir e mudar de acordo com a trama. Você pode começar com um Caio mais gordinho, com autoestima baixa, e terminar com um Caio mais confiante, A caracterização também muda, não é fixa, tá? Uma pessoa pode
ser de direita e depois de uns anos se tornar de esquerda. Uma pessoa pode ser de esquerda e depois de uns anos acontecer alguma coisa e se tornar de direita. A caracterização é mutável, tá? Os valores são mutáveis. O propósito é também mutável. Tudo é mutável dentro da trama. Tudo existe meio de você desenvolver e mudar no seu personagem, tá? Então, essa aqui foi o nosso vídeo, como criar um personagem inesquecível, tá? Então, falamos sobre propósito, que é o objetivo do seu personagem, falamos sobre os valores, falamos sobre caracterização, falamos sobre a atitude dele, que são as 4 grandezas de um personagem, tá? Então, o personagem inesquecível, ele vai ter essas grandezas bem desenvolvidas, tal como foi falado aqui nesta pequena aula, tá? Então, se você gostou dessa aula aqui, considere se inscrever nesse canal e dar um like, dar um hype aqui, que isso vai ajudar no desenvolvimento do nosso canal de YouTube, certinho? Sou Marco Mateus, sou desenvolvedor de história e é um prazer ter você aqui nesse canal. E claro, se você quiser um conteúdo mais estruturado e organizado, eu tenho também o meu treinamento chamado Story Logic. O link está aqui na descrição, caso você queira se inscrever neste treinamento, certinho? Então, muito obrigado pela sua companhia. Valeu, falou, tchau!